Olá, está em tramitação aqui na Lesp o projeto de lei 1034 de 2023, de autoria da deputada Clarice Ganem, que autoriza o Poder Executivo a promover medidas de incentivo ao uso de veículos elétricos a bateria e veículos elétricos a célula de combustível. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Evandro Mendes, que é engenheiro eletricista. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar desse assunto que é o assunto do momento quando a gente fala de sustentabilidade, de transporte. É o momento que a gente vê explodir a venda de veículos elétricos aqui no Brasil e que tem gerado muitos debates, inclusive na parte de incentivos e a adoção desses veículos pela população. Também temos para essa conversa Paulo Miguel, que é advogado especialista em transportes. Obrigada, doutor. Oi, Priscila. Como o Evandro disse, é um momento oportuno para a gente tratar desse assunto. A chegada dos veículos elétricos, ainda de produção estrangeira aqui no Brasil, está dando um grande debate. E eu acho que é isso que a gente precisa tratar e ajustar os ponteiros para a utilização melhor desses veículos no Brasil. Bom, Evandro, para começar, conta para a gente as vantagens que tem esse tipo, então, de veículo. Bom, quando a gente fala de tecnologia, uma das principais vantagens é que você deixa de emitir gases poluentes na atmosfera e você passa a usar um veículo que tem praticamente zero emissão, porque você troca o combustível fóssil pela energia elétrica. E no Brasil, a gente tem aí mais de 80% da nossa energia limpa e renovável. Então, um dos melhores países do mundo para o veículo elétrico é o Brasil. Fora essa questão de sustentabilidade, também tem a questão de custo de abastecimento. Hoje, um carro elétrico, por exemplo, ele gasta entre 3 a 4 vezes menos para rodar por quilômetro do que um carro abastecido a gasolina. E fora que tem um custo também menor de manutenção. Então, por exemplo, a gente na Elétricos tem clientes que estão com um carro com 70 mil quilômetros que até hoje só fizeram alinhamento e balanceamento. Nem freio precisaram trocar. Por quê? Não precisa utilizar o quê, por exemplo? O carro elétrico ele tem muito menos partes móveis do que um carro a combustão. Então, você não tem que trocar de óleo, de filtro, você não tem que fazer a manutenção do motor a combustão, que é muito mais complexa do que o motor elétrico. Como você tem a frenagem regenerativa, ou seja, o próprio motor elétrico faz essa frenagem, você utiliza muito menos os freios. Esse carro ainda tem um valor mais alto, né? Não é todo mundo que consegue ainda comprar um carro elétrico. É muito pertinente sua pergunta e vem ao encontro até do que o Pedro trouxe do motor, né? Esse carro ele já foi muito caro no passado, mas hoje eu vejo que rompeu a bolha dos early adopters e principalmente com montadoras chinesas trazendo seus veículos de lá para cá, o preço caiu drasticamente, assim, teve uma redução significativamente no custo e na qualidade dos veículos. E isso tem gerado um debate muito forte ultimamente em todos os setores de proteção à indústria brasileira e como que faz para equilibrar essa conta. Mas eu sinto que ainda está alto o preço, mas a previsão é de que o carro elétrico ele se torne cada vez mais viável e que até 2026 o custo total de aquisição, que é quando você avalia não só o custo do veículo, mas também de manutenção, de abastecimento, ele tende a se igualar ao carro a combustão. Até quando? 2026. Perto, né? Está perto. Paulo, fala um pouquinho para a gente também sobre essa questão, né? A gente vê várias vantagens, mas ainda tem muitos desafios. Ainda tem muitos desafios, principalmente por ainda ser um carro produzido no exterior. Já as montadoras de veículos elétricos e híbridos que são da China já estão instalando suas fábricas no Brasil. A indústria nacional está se preparando para a produção dos veículos elétricos e híbridos com a aprovação do MOVER, o programa do governo federal, tende a desenvolver muito mais a indústria nacional para a produção desses veículos. Eles ainda têm um preço elevado, mas não tão elevado quando a gente pega os últimos carros que chegaram, aí numa faixa de R$115 mil, que já atende a população. Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que
A maioria dos carros elétricos hoje são carros urbanos, né? A falta de infraestrutura ainda de recarga espalhada pelo Brasil ainda dificulta um pouco a utilização desses carros. Mas é uma tecnologia que veio para ficar, que ajuda na redução de emissão. E aí, quando a gente fala de redução de emissão, a gente entra numa outra briga, porque tem alguns que falam só da emissão efetivamente do carro rodando e outros que falam das emissões desde o momento de fabricação até o carro rodando. Então, são grandes discussões aí entre os grupos que defendem ou que são contra a tecnologia, mas é algo viável que veio e está aí, a gente precisa se adaptar a ela. Até a questão que o Paulo trouxe em relação a serem carros urbanos. Então, isso é porque não dá muito tempo, ele não fica um tempo, por exemplo, se abastece o carro, vai para outra cidade. Com um elétrico, dá para fazer isso? Olha, eu posso falar com propriedade que eu já saí de São Paulo, fui até Foz do Iguaçu de carro elétrico e frequentemente vou para Curitiba, Florianópolis. Uhum. O que acontece? A aplicação do carro elétrico em ambiente urbano já não é mais um problema. Então, para uso urbano, não se há mais dúvida sobre a utilização do carro elétrico. Uhum. Ele é melhor que um carro a combustão, tá? Quando a gente fala de distâncias mais longas, é viável, mas é mais trabalhoso também. Então, exige maior planejamento. Por exemplo, eu que estou nesse ambiente, ainda assim encontro algumas dificuldades de vez em quando. Uhum. Então, para viajar com carro elétrico hoje, quem quer fazer essa viagem tem que estar ciente de que pode chegar num carregador e o carregador está ocupado e você vai precisar esperar um pouco mais. Ou que você vai chegar num carregador e de repente ele não vai estar funcionando por algum problema. E aí você precisa estar na sua programação, chegar até o próximo carregador. Uhum. Então, isso muda um pouco a forma que a gente está acostumado a viajar, que você hoje, com carro a combustão, para num posto, em 10 minutinhos abastece e sai, tá? Agora, em termos de tempo, por exemplo, a gente tem carros hoje que apresentam autonomia de 400, 500 quilômetros. Eu não costumo fazer uma viagem de 400, 500 quilômetros sem uma parada. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vou viajar de carro elétrico, eu geralmente me programo para onde tem o carregador, eu vou fazer uma parada para tomar um café da manhã ou para almoçar, e aquele tempo que eu estiver ali fazendo uma parada normal que eu já faria, o carro está carregando. Uhum. É fácil de encontrar esses pontos? Porque logo no comecinho se falou sobre o carro elétrico, tinha essa dificuldade. Às vezes, alguns prédios tinham. Hoje a gente vê até com mais facilidade. Você vai em algum shopping, já tem, em algum supermercado. É bem legal a sua pergunta, tá? E aí eu vou separar também, conforme o Paulo trouxe, né? Uso urbano e uso em viagens. Uhum. Para uso urbano, 96% das recargas são feitas em casa ou no trabalho. E é uma questão que evoluiu muito nos últimos anos. Até um ano e meio atrás, nós não tínhamos 1.000 pontos públicos de recarga para veículos elétricos. Hoje a gente já está com mais de 4.000. Claro que é um número ainda muito pouco, perto do que se prevê ter até 2030, que são 160 mil pontos. Mas a gente vê o mercado avançando para a construção dessa infraestrutura. Uhum. E os condomínios são um local chave para a inserção dos carregadores de veículos elétricos. Porque uma das maiores vantagens quando alguém compra um carro elétrico é poder carregar na sua vaga de garagem. E aí o trabalho que a gente tem lá na Elétricos, até com a nossa parceira Ultragás, é eletrificar essas garagens. Tem um desafio técnico, tá, pela questão de carga, mas que existem soluções que tornam viável. Já para áreas, para viagens, existe um desafio, não é todo lugar que tem carregador. Uhum. Por exemplo, eu vou tranquilo para o sul, mas eu não vou tranquilo para Belo Horizonte com carro elétrico. Por quê? Porque eu tenho mais opções de recarga até o sul do que até Belo Horizonte hoje. Está mudando, tá, esse ano. O Graal tem feito grandes investimentos, a rede Graal, mas ainda não me sinto confortável. Então, para viagem, sim, já tem escassez de locais e principalmente porque os locais costumam ter um ponto. E aí você chega nesse ponto, tem 1, 2 carros para carregar, o que já aconteceu comigo, a tua viagem vai demorar mais tempo do que aquilo previsto. Carregamento, às vezes, 1 hora, até mais? Isso, carrega. Por exemplo, o carro que eu utilizo, eu ganho 80% de bateria em 40 minutos. Tá. Aí depois a recarga ela reduz a potência por questões técnicas, mas são recargas rápidas, assim, é aquela parada que você vai fazer num restaurante para almoçar ou para tomar um café da manhã.
O problema é, de repente, você encontrar fila ou o carregador não funcionando. Antes até de passar para o Paulo, para ele fazer o comentário dele a respeito desse assunto, só para tirar uma dúvida. Quando se faz o carregamento em casa, você vai pagar na conta de energia. Isso. Mas se você parar em algum ponto para fazer essa recarga, seja ali então no shopping ou em outro lugar, como que é cobrado? É que nem num posto de combustível, você passa um cartão? Como que é? É legal sua pergunta, tá? E mesmo na sua casa você pode pagar por um terceiro que não seja a distribuidora de energia. Por exemplo, o caso de quem mora em condomínio. Então, por exemplo, a gente trabalha com solução que a gente faz o gerenciamento desse consumo de energia para os condomínios e o morador, ele que nem pedir um iFood. Ele cadastra o cartão dele no nosso aplicativo, vai, libera a recarga, quando ele insere o plug no carro, ele começa a pagar ali via cartão de crédito. Para o morador que tem ligado no seu próprio relógio, sim, aí ele paga direto na conta de energia. E para os carregadores públicos que cobram, a funcionalidade é a mesma. Ele vai com o aplicativo daquela rede operadora do carregador, faz a liberação e o pagamento via cartão de crédito ou Pix. Bacana. Paulo, comenta com a gente sobre esse assunto. Um ponto interessante sobre esse assunto é que o usuário do carro elétrico, geralmente, como já foi dito, ele tem ou em casa ou no trabalho o posto de carregamento. E com a média que as pessoas rodam hoje de 20 a 30 quilômetros por dia, a gente tem que olhar que o transporte individual hoje da pessoa física, o deslocamento dela para trabalho ou para fazer as coisas diárias, ela vai utilizar 30, 40 quilômetros por dia. Se a gente tem aí a maioria dos carros hoje com uma autonomia mínima de 300 quilômetros, a gente vai ter aí tranquilamente, se olhar 100%, 10 dias de utilização do carro. Mas se a gente contar que se você tiver seu carregador, você a cada 3 dias coloca ele para carregar em casa e vai mantendo uma porcentagem boa da bateria, porque aí também tem em alguns detalhes de o tempo de carregamento, como o Evandro disse, 80% ele vai numa velocidade, os outros 20% ele vai numa velocidade menor. Se você tem o seu em casa, se passar a noite carregando, ele vai carregar lentamente durante todo o período e você vai ter seu carro sempre recarregado. Hoje, realmente, a maior dificuldade é a infraestrutura em estradas e alguns lugares remotos, né? Não só hoje os carros têm hoje não, né? Os carros já vêm com um carregador para você usar em instalações domésticas, mas às vezes, dependendo da região onde você está, do local onde você está, a capacidade existente não é compatível para você carregar um carro elétrico. Então, além das possibilidades de pontos de recarga já instalados, você tem os próprios equipamentos nos carros que você pode utilizar, mas aí vai depender também da infraestrutura que você tem na sua instalação de rede elétrica, porque não é qualquer uma que aceita o carregamento do carro elétrico. E Paulo, nesses casos aí, o carro tem tipo plano B, uma bateria a mais ou um outro sistema ali que deu ruim e acabou, tem um restinho ali para pelo menos chegar em algum ponto? Não, Priscila, esse é o ponto do carro elétrico. Você precisa estar sempre atento à condição da bateria, né? Porque o carro elétrico, a partir do momento que acabou a bateria, o motor elétrico ele para. Você não tem uma outra alternativa e, basicamente, Evandro me corrija se eu estiver errado, mas para você sair com o carro elétrico rebocado, só em cima de prancha. Você não consegue andar com o carro rebocado no guincho como se fazia antigamente. Tipo, trava, né? Existem modelos de carros que, a partir do momento que acabou ali a bateria, ele trava as rodas, você não consegue movimentar. Existem outros que conseguem, mas alguns não. De fato, já vi acontecer inclusive isso. Não comigo, mas cheguei no eletroposto, tinha um carro travado do lado, assim, faltou para chegar. A gente pensa um pouco e faz um paralelo com o celular.
O celular também, acabou a bateria, pronto, acabou. Porém, agora tem aqueles carregadores móveis. Você tem o pluga ali, deixa um pouquinho e você consegue também usar seu celular. Não há essa possibilidade. Ainda não existe esse carregador móvel. Existe. Se eu te falar que não existe, eu vou estar mentindo. Existe, mas é pouco prático. Por quê, tá? Ao contrário do celular, a quantidade de carga que você precisa para carregar um carro, ela é considerável. Então, uma solução que existe, inclusive eu vi uma empresa aqui no Brasil desenvolvendo, ela pega uma picape, coloca um gerador em cima da picape, um carregador e abastece um veículo numa hora de emergência. Só que eu queria trazer um ponto, é mais fácil você encontrar uma tomada do que um posto de combustível. Então já aconteceu comigo em viagem, de eu chegar num posto, encontrei uma tomada ali que dava para ser utilizado, uma potência muito menor de recarga do que eu teria até num próprio Wallbox, mas carreguei lá meus 20 quilômetros que eu precisava para terminar em 1 hora. É o ideal? Não. Mas eu tinha essa condição de encostei numa tomada e carreguei meu carro. Então, assim, essa questão que o pessoal tem de medo de ficar sem bateria, é a mesma coisa que para um carro a combustão. Sabe, se você tiver planejamento, você não fica sem gasolina, sem combustível. E é mais fácil você encontrar uma tomada do que um posto. E essa tomada, ela é diferenciada e a energia que é utilizada, ela é energia convencional? É aquela que a gente usa para carregar o celular? É a mesma que vem ali na rede ou é uma energia diferenciada? É a mesma energia, tá? É a mesma energia que a gente usa para ligar qualquer equipamento eletrônico, elétrico na nossa casa, na nossa empresa, em qualquer local. O que muda é o seguinte, tá? Quando eu falo, por exemplo, de um carregador wallbox, que é aquele carregador que vai na parede, que ele não é rápido que nem o de rodovia, mas ele também não é tão lento que nem um portátil. O portátil, eu posso entrar um pouco daqui a pouco. Ele é a potência de um chuveiro. Então, um bom chuveiro elétrico, tá? Um bom chuveiro elétrico é a mesma potência de um carregador. O que isso causa? Que ele tem ali um consumo alto de energia e que, principalmente, ele precisa de uma instalação bem feita, porque eu vou ganhar ali 40 km de autonomia por hora de recarga, mais ou menos. Quando eu vou para um carregadorzinho portátil, por exemplo, que é esse que eu utilizei numa emergência num posto, ali eu estava com uma potência reduzida, eu estava ganhando 15 km de autonomia por hora de recarga. Então, é a mesma energia, os equipamentos são realmente os mesmos, só que eu trabalho com uma potência menor. Porque se a gente pega aí, por exemplo, 15 km de autonomia por hora de recarga, em vez da potência igual a um chuveiro, eu estou com a potência parecida com uma chapinha, por exemplo. Entendeu? Então, muda só o quanto você vai puxar de energia. Ô Paulo, daí pensando nisso, a gente, vocês até comentaram que, em comparação ao combustível, é mais em conta, só que a gente vê que a conta de energia nas nossas casas é uma conta alta. A opção seria trocar, inclusive, esse sistema para um sistema limpo, por exemplo, de energia solar, fotovoltaica, enfim. Olha, a energia que você gasta para carregar o carro elétrico, na conta de pode ser alta, ela vai aumentar pouca coisa. Não é tão considerável e é muito mais barato do que se você parasse no posto e abastecesse o carro no mesmo período. A possibilidade de utilização de outras energias é muito viável. Quem tem condição de colocar as placas fotovoltaicas para alimentação não só do carro, mas da casa, e fazer todo esse pacote de utilização de energia em horários mais baratos, até porque nós temos faixas de horário onde a energia é mais cara. Então, você conseguindo trabalhar com seus carregadores programados para energia em horários menores, ou comprando energias, como o Evandro falou, não só da sua distribuidora, de outras redes, às vezes pode ficar mais em conta. Mas, fazendo a comparação com o carro a combustão, você abastecer o carro elétrico é muito mais barato do que a gasolina. O interessante hoje, que quando a gente fala, basicamente, do total custo de operação, o TCO, né, é que você compra o valor do carro, o valor do combustível, e acaba tirando uma média que você
gastaria por combustível. A média de gasto do carro elétrico é inferiormente menor do que o carro a combustão. Só que você parte de um patamar, às vezes, mais alto da compra do carro. Então, essa curva de equilíbrio, ela se dá em momentos diferentes em cada um dos casos. Mas hoje a gente vê, principalmente nos serviços de logística, que tem uma alta quilometragem rodada por dia, o veículo elétrico já está valendo muito a pena do que o carro a combustão. Uhum. Você consegue até, Evandro, passar para a gente isso em números, em reais, né? Claro, inclusive até atualizei ontem, estava numa conversa técnica e falando de custo, e aí para você ter uma ideia, tá? Quando a gente fala de um veículo elétrico, ele gasta mais ou menos, abastecendo em casa, sem geração fotovoltaica, sem nada, com a tarifa tradicional da distribuidora de energia aqui em São Paulo. O custo sai de mais ou menos 15 a 16 centavos por quilômetro rodado. Se eu pegar um carro a combustão ali que faz em média 10 km por litro, a gente gasta mais ou menos 55 centavos por quilômetro rodado. Então, eu estou comparando entre 15 centavos e 55 centavos. Nossa. Se eu tiver energia fotovoltaica na minha casa, esse custo de 15 centavos ele cai para 5 centavos mais ou menos. Então, tem um custo muito menor. E o Paulo trouxe um ponto muito legal, que até agora a gente estava falando de ali basicamente pessoa física com um carro de passeio, né, ou um carro leve de trabalho. Mas a gente vê um movimento muito forte das frotas para caminhões elétricos, agora para ônibus elétricos. E quando a gente fala de frota, a gente tem um controle maior e mais dados de que o custo de combustível é tão menor e o custo de manutenção e principalmente disponibilidade de veículos é tão maior que a conta já fecha. Para esse usuário, a conta já fecha, tá? Por quê? Porque ele tem muitos quilômetros rodados por dia. Então, por exemplo, a gente alimenta os caminhões elétricos de uma grande distribuidora de eletrônicos aqui em São Paulo. No Brasil, mas aqui a gente trabalha no projeto São Paulo. Esses caminhões fazem entregas nas lojas e rodam mais ou menos 180 quilômetros por dia. O custo que ele teria de diesel seria da ordem de 6 vezes maior do que ele está tendo de energia elétrica. Então, até ia brincar que, de fato, a conta de energia ela sobe, mas a conta no posto reduz bastante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar sobre esse assunto, tem ainda muitas dúvidas que a gente vai tirar aqui com os nossos convidados. Fica com a gente. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre a utilização dos carros elétricos aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Na verdade, uma tendência mundial. Para essa conversa, eu falo com Evandro Mendes, que é engenheiro eletricista, e também Paulo Miguel, que é advogado especialista em transportes. Evandro, nós terminamos o bloco anterior falando sobre as frotas, né? Então, assim, esse tipo de combustível já está sendo usado, então, para ônibus, caminhões. O impacto disso ambiental, o que acontece? Olha, se a gente olhar para a poluição do ar, 50% da poluição é causada por 5% da frota, que são ônibus e caminhões. Então, só 5% da frota já é responsável por 50% da poluição. Então, a gente tem um ganho para a população em termos de qualidade de vida e qualidade do ar que é imensurável. Tá? Um segundo ponto é que, por exemplo, vamos falar dos ônibus elétricos. É um transporte que atende à massa. E quando você tem a eletrificação de um ônibus, você não ganha só na questão de poluição do ar, mas também sonora, porque são veículos muito mais silenciosos. E para o passageiro, ele encontra um ônibus mais confortável, que não tem aquela questão de temperatura ali do motor no assoalho, também a questão de não ter vibração.
Então é um ônibus que oferece para o passageiro muito mais conforto. E para o operador de ônibus, ele oferece uma previsibilidade maior. Por quê? Porque o ônibus, o veículo elétrico é difícil dele quebrar mecanicamente, é muito difícil. Então você consegue ter uma questão de não só a manutenção ser menos custosa, mas também de estar com aquele veículo de fato rodando e não parado em manutenção. Ô Paulo, e a gente pode falar então já que se, mesmo com os veículos ainda com um valor mais alto, mas até a gente comentou no bloco anterior que por conta do grande número de veículos, né, no caso dos ônibus ou caminhões, a grande utilização também da energia acaba compensando muito rapidamente o valor investido nos veículos. A gente pode, por exemplo, pensar, sonhar em uma energia mais barata, pagar uma conta mais barata ou até pagar ali uma passagem de ônibus mais barata, um frete do transporte ali de carga também mais em conta? Priscila, talvez no futuro, porque ainda o custo inicial de investimento do carro elétrico ainda é muito alto. Né? A gente tem uma questão sobre os veículos elétricos no mundo, que os países onde foram implantados mais rapidamente veículos elétricos foram os países em que tiveram um subsídio governamental para a entrada desses veículos. Né? Na questão alguns eram voltados ao imposto de renda, outros na própria conta do veículo. Então, ajudavam inicialmente a compra desses veículos que depois passavam a integrar toda a cadeia. Isso facilitava e era um benefício que fazia com que as pessoas se interessassem mais pelo carro elétrico. E é isso que o projeto vem trazendo, e eu acho que é fundamental para a gente ter, no futuro, uma condição mais adequada para o veículo elétrico, seria uma questão de incentivo para esse tipo de veículo. Nós não temos no Brasil, nem quanto ao veículo, nem quanto à infraestrutura de recarga, e por ser uma tecnologia nova, algo novo, até as pessoas acreditarem efetivamente e se dedicarem a isso, sem um incentivo, acho que é difícil da gente ter isso num curto espaço de tempo. E aí, só complementando, eu acho que pouco afetará o frete, tá? O veículo ser elétrico ou não. Porque o maior custo que eu enxergo é que o Brasil ele tem uma estratégia errada de logística. Então, se a gente pega grandes países, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar na Alemanha e na Suíça, e a gente olha para o passado do Brasil, para a década de 50 e 60, a gente tinha uma malha metroferroviária muito grande. E ali, por investimentos e decisões estratégicas, a gente acabou indo para um desenvolvimento mais rodoviário. E para o tamanho do Brasil, principalmente quando a gente vê grandes distâncias, a logística deveria ser feita melhor por trilhos, que de fato é o custo mais reduzido que a gente poderia ter. Então, assim, acho que o veículo elétrico, ele ajuda e vai ajudar no longo prazo, mas menos na questão de custo, quando eu falo de frete, e mais na questão de sustentabilidade e questão de você ter ali uma frota limpa rodando em centros urbanos. Até porque, assim, eu acho que dificilmente, por exemplo, caminhões elétricos, puramente elétricos, terão autonomias para fazer grandes ou médias distâncias. Então, a gente fica mais ali realmente para caminhão e ônibus em área urbana. Mas, quando eu vou para grandes distâncias, eu acredito mais na questão da célula de combustível, principalmente com hidrogênio, que é um dos pontos que a gente vai abordar aqui. Mas que aí você tem ali, muitos têm estudado a questão do álcool, uma célula a álcool, que vai ser convertido o álcool em hidrogênio e água, e esse hidrogênio alimentar aí um motor movido à eletricidade, e aí você vai ter grandes autonomias para fazer viagens de 500, 600 mil quilômetros aí com um veículo pesado.
Até o que o Paulo falou dessa questão do incentivo, né? E para poder, de uma certa maneira, impactar tanto, seja ali para o consumidor final, de alguma maneira, mas também para quem vai comprar esses tipos de veículos, seria, então, a questão do incentivo. Aqui na LESP, nós temos um projeto de lei em tramitação, que é o projeto de lei 1034 de 2023, de autoria da deputada Clarice Ganem, que autoriza o Poder Executivo a promover medidas de incentivo ao uso de veículos elétricos a bateria e veículos elétricos a célula de combustão. Aí, é mais ou menos o que você acabou de falar da célula de combustão, mas explica para a gente a diferença deles. E depois, Paulo, eu queria que você explicasse para a gente, tendo um projeto de lei, o impacto disso. Assim, a gente quando fala de veículo eletrificado, existem várias tecnologias. Então, vem desde o veículo híbrido, que é um veículo que ele não tem uma autonomia para rodar no modo puramente elétrico, mas ele já tem um motor elétrico pequeno e um pequeno banco de baterias, para toda vez que a gente pisa num freio e num carro a combustão está jogando energia fora, ele acumula parte dessa energia e a gente consegue carros mais eficientes. Então, por exemplo, a gente tem carros no mercado fazendo 25 km por litro. Tá? Depois do híbrido, eu tenho o híbrido plug-in, que ele tem a mesma tecnologia do híbrido, só que ele já tem um motor elétrico um pouco maior, ele já tem um banco de bateria um pouco maior e ele consegue rodar no modo puramente elétrico. Esses carros costumam ter, em média, autonomia de 35, 40, 50 quilômetros no modo puramente elétrico, embora hoje, por exemplo, já tenha um carro no mercado que consegue chegar a 170 quilômetros sendo híbrido plug-in. A gente tem os carros puramente elétricos, ou seja, você não tem nada de motor a combustão, é um motor 100% elétrico, e você tem baterias maiores na ordem de 40 kWh, 60 kWh, chegando até 95 kWh, que são carros que podem rodar aí até 650 km por recarga. Tá? E aí, por outro lado, a gente tem, por exemplo, os carros a célula de combustível. Então, uma célula de combustível, por exemplo, que hoje se trabalha, você ter ali um tanque de combustível a álcool, e dentro dessa célula de combustível você, por uma transformação, você transformar o álcool em hidrogênio e água. E aí o hidrogênio se é utilizado para abastecer esse motor elétrico. Então tem aí diversos, quando a gente fala de carro elétrico, vem um modelo, mas na verdade podem ser vários modelos. Paulo. A questão do incentivo é que se nós estamos buscando essa tecnologia para reduzir a emissão de poluentes e para poder acelerar essa mudança no conceito, né, e se isso realmente for de interesse do governo, o incentivo faz todo sentido. Quando a gente fala dos países europeus que deram um incentivo, foi justamente para poder eliminar a utilização do combustível fóssil, poder utilizar uma energia renovável, sem poluição, e que isso faria com que as pessoas mudassem seus costumes. Funcionou bem na Europa, funcionou bem em parte dos Estados Unidos, que hoje a gente tem nos Estados Unidos, tanto a costa oeste quanto a costa leste, com boa implantação de veículos elétricos, e é um caminho que a gente busca aqui no Brasil também para ver essa mudança de cultura. Porque, como é uma mudança de cultura, se você não incentivar, as pessoas tentam ou têm a tendência a ficar do jeito que está. Eles não vão buscar uma tecnologia nova. Então, para eliminar emissões, principalmente em cidades como São Paulo, seria fundamental um incentivo por parte do governo que ajudasse a baratear o custo inicial do veículo para que mais pessoas adquirissem. E daí você até comentou no primeiro bloco sobre as empresas, né, que estão vindo para cá, as montadoras, a indústria, que é principal, pelo que você tinha comentado, a chinesa, né, e já o Brasil tem sido visto com bons olhos. Porém, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente também tinha, há um tempo, várias montadoras aqui
inclusive chinesas, né? E todas foram, a maioria delas, embora por conta das questões fiscais. E aí, como que fica essa situação, Paulo? Eu acho que hoje a gente tem um novo ciclo acontecendo, uma mudança tecnológica, né? As plantas das indústrias automotivas brasileiras estão voltadas ao veículo a combustão. A indústria chinesa se desenvolveu fortemente na tecnologia elétrica, está trazendo uma fábrica para o Brasil, levou uma fábrica para o México, e a gente precisa olhar muito bem a questão fiscal tributária no Brasil. Eu vi esses dias o presidente do Sindipeças comentando sobre essa mudança de tecnologia, a fabricação dos componentes dos carros elétricos, e hoje a fábrica que trouxe a planta para o Brasil e levou para o México está levando a maioria dos componentes, acessórios do carro para serem produzidos no México e não no Brasil por conta do ambiente regulatório. E ele alertou pelo seguinte: a tecnologia veio, vai ficar. Hoje, o Brasil ainda cria barreiras alfandegárias para os produtos da China. Mas se esse produto que é da China for fabricado no México, como vai ficar o acordo de barreiras entre as Américas? É uma situação diferente e nós estamos perdendo essa indústria para lá. Então, é um ponto que a gente precisa observar também, como atrair não só essas empresas chinesas para cá, mas os componentes que são fabricados por esses carros, as plantas do Brasil também. Nós somos o maior país da América Latina. São Paulo é o estado com maior desenvolvimento, e a gente precisa aproveitar isso para trazer essas indústrias para cá, porque provavelmente o Brasil será o distribuidor desses veículos na América Latina. E contar com a importação desses veículos é algo muito importante também. Aliás, com a exportação desses veículos é algo muito importante também. Evandro? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de discussão hoje, tá? Porque enquanto a gente tem aqui o PL, que para a gente criar incentivos, a gente tem aí pelo menos uns 10 movimentos contrários a isso. Então, por exemplo, hoje tem se aumentado o imposto de importação para carro elétrico. Então, o carro elétrico paga mais imposto do que carro a combustão. E aí a gente teve ano passado uma definição por parte do governo de que os veículos elétricos teriam um acréscimo no imposto de importação, saindo de um valor muito baixo, que agora eu não lembro de cabeça, mas chegando até 35% em julho de 2026. Teve uma entidade essa semana que está pedindo para que o governo comece isso agora, já ir para 35%. E aí, com todo esse risco regulatório, jurídico, tributário, como que a gente vai querer ter a implementação de fábricas e trazer essa tecnologia se a gente muda a regra a todo momento? Então, a gente precisa da segurança jurídica para que a gente tenha não só o desenvolvimento desse mercado, mas do Brasil de uma forma geral. Por exemplo, pega todo o ecossistema de mobilidade elétrica que a gente tem hoje no Brasil e já tem várias empresas, startups, empresas consolidadas, multinacionais, startups novas com 1 ano de mercado e gerando empregos nesse segmento. E aí, do dia para a noite, de repente, corre-se o risco de mudar uma regra tributária que de 10% vai para 35% imposto de importação. Isso impacta no setor de uma forma muito prejudicial e perigosa. Eu acho que o mercado brasileiro tem sim que se pensar na indústria brasileira, a gente tem que reforçar a indústria brasileira, que a gente vem perdendo capacidade produtiva e perdendo polo industrial, só que não é taxando quem é mais efetivo lá fora e trazendo o produto mais caro, porque a gente prejudica a população com isso. E sim como a gente deixa a indústria brasileira mais produtiva, desonorando impostos, folha, como que a gente consegue transformar o Brasil num polo de industrialização e trazendo a tecnologia de fora e aprendendo.
Eu acho que o Brasil está perdendo nesse momento uma oportunidade, porque a gente está tendo disrupção de uma forma muito forte, que é a tecnologia dos carros. Hoje, carro elétrico, quem domina é a China. A maior montadora de veículos elétricos do mundo é da China. Então, assim, ou a gente vai fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem apostando apenas no álcool, que vai ser um produto que vai ser usado apenas no Brasil, ou a gente vai trazer essa tecnologia, aprender como faz e virar um polo de exportação para esse tipo de veículo. Então, assim, eu tenho bastante afinidade com o que o Paulo trouxe. E eu acho que, assim, a gente precisa proteger a indústria nacional, mas não é aumentando a taxa de quem está de fora que a gente vai fazer isso. Pelo contrário, a gente só vai prejudicar a população. Então, a gente precisa olhar para a indústria e criar caminhos para que a indústria seja competitiva. São Paulo, a Lesp, tem como contribuir com isso ou só em âmbito federal? Eu acho que tem muito a contribuir, tá? Porque, inclusive, políticas estaduais estão sendo muito contras ao desenvolvimento do veículo elétrico. Por exemplo, existe nesse momento, tá? Inclusive era para ter sido votado hoje, mas acho que vai ficar para agosto, pelo que eu entendi, de se isentar IPVA para veículos híbridos, por exemplo, mas não isentar para veículos elétricos, puramente elétricos, o que não faz sentido nenhum. É um absurdo. Então, assim, a Lesp pode, e eu acredito muito que deve contribuir para isso, porque precisamos ter isonomia e, principalmente, precisamos olhar para o cenário não como protecionismo, mas sim como para desenvolvimento. O que é melhor para o Estado para ser desenvolvido agora? Eu vou contra o mundo e tentar emplacar uma tecnologia que vai ser utilizada apenas no Brasil, ou vou aproveitar o que já foi estudado no mundo, porque carro elétrico é novo no Brasil. Na Suíça eu vivi isso em 2013, na China já tem vários anos. Poxa, vamos usar o que deu certo lá fora, o que deu errado lá fora, aprender e fazer aqui melhor. Ou a gente vai querer criar uma tecnologia nova só para favorecer um produto que a gente está tendo do Brasil. Eu acho que assim, é importante a gente proteger, mas é importante também a gente não proteger ao custo de ficar para trás nessa tecnológica. O Paulo, e pensando também na economia, né? Porque uma empresa, uma indústria aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, gera empregos, gera mais contribuição então, para os estados, né? Para os municípios, tem um impacto muito grande. Sim, eu acho que a Lesp precisa estar atenta a isso, porque hoje nós temos vários estados do Brasil com alíquotas diferenciadas para compra de veículos elétricos e para IPVA de veículos elétricos. E no passado, nós já tivemos no estado uma briga nesse sentido, onde São Paulo elevou as taxas, principalmente no setor de locação de veículos, acabou perdendo várias locadoras aqui no estado, que compravam um carro no estado, geravam ICMS para o estado, para uma alíquota diferenciada de IPVA, que fez com que a maioria das locadoras fossem para o estado de Minas Gerais ou Paraná. Então, eu acho que a Lesp precisa ficar muito atenta a isso, porque nós não podemos perder nesse momento o espaço do emplacamento desses carros no estado de São Paulo. Às vezes, uma alíquota de IPVA mais baixa pode atrair os compradores aqui que vão gerar o ICMS, receita para o estado. A gente não tem um grande problema de perda de receita. Então, isso, quando eu falo isso, é porque enquanto um ICMS você gera um imposto de 12% sobre o valor do carro, o IPVA você gera 4%. Então, a diferença é muito grande para você segurar na alíquota do IPVA. Você pode baixar a alíquota do IPVA e garantir na alíquota do ICMS. O estado de São Paulo precisa. Nós temos a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, com índice muito alto de poluição. Se a gente consegue substituir boa parte dessa frota com, eu diria que não é nem um incentivo do governo, é mais um apoio do governo para a substituição dessa frota. A gente renovar a frota de São Paulo e melhorar a qualidade do ar e da população. Porque quando a gente fala isso do veículo
individual, a maioria das pessoas rodam em São Paulo, se você olhar, estão sozinhas dentro do carro, e a malha de metrô e de ônibus hoje já saturadas, e eu trabalho com ônibus elétrico desde 94. Eu trabalhei nas empresas de trólebus de São Paulo. Eu sei o conforto que isso é para o usuário. Ele não tem tranco de mudança de marcha, ele não tem vibração, ele não tem barulho, é tudo diferente. É um outro meio de transporte. Então, a gente acredita que isso vai fazer com que São Paulo se diferencie dos outros estados do Brasil. E a tendência também, Evandro, de todos os tipos ali de veículos, né, terem a opção do elétrico também. A gente falou de caminhão, acabou de falar, né, de novo na questão dos ônibus, mas muita gente anda de bicicleta, de moto, e aí? A eletrificação dos transportes, assim, então a gente vê crescendo o uso de bicicletas elétricas depois da pandemia, motos elétricas têm ganhado também bastante espaço, então assim, a eletrificação é um caminho sem volta. É igual quando a gente trocou as lamparinas a gás por lâmpadas elétricas, né? Então, esse momento de disrupção gera muita fricção. Então, hoje, no próprio estado de São Paulo, infelizmente, a gente tem tido muitas políticas contrárias a esse desenvolvimento, tá? Entendo eu que vai ter espaço para todas as tecnologias, então, não é uma briga do que é melhor, do que é pior, do que é o certo, do que é o errado. Acho que assim, é o momento de que vamos incentivar a tecnologia, seja com álcool, seja com bateria puramente elétrico, seja com célula combustível. E lá na frente a gente vai ter uma clareza maior do que é melhor para o Brasil. E o que eu vejo hoje é um certo protecionismo muito no início, assim, que não se justifica. Eu vou falar, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem 60 mil carros puramente elétricos. Sabe o que isso representa numa frota de 40 milhões de veículos elétricos? Nada. Então, assim, a gente está gastando muita energia tentando barrar algo que é insignificante em termos da frota. Só que, como o Paulo trouxe, para a população, infelizmente, eu nunca encontrei um estudo que trouxesse qual é o custo do governo com questão de saúde, principalmente na época do inverno, por questões de problemas respiratórios causados pela poluição. Eu nunca encontrei um número, mas eu tenho certeza que ele é acima de 1 bilhão. Com certeza. E então, a poluição mata, né? E a poluição mata. É que eu não lembro de cabeça agora quantas pessoas morrem devido à poluição, mas esse número existe. Sim. E não é pouco. Então, assim, se eu comparar o custo que eu deixaria de ter, porque vamos falar de uma cidade igual São Paulo, grande parte da poluição é devido ao transporte, porque a gente não tem grandes indústrias mais na cidade de São Paulo, por exemplo. Sim. Então, grande parte da poluição é transporte. Se eu consigo incentivar essa troca da frota, veículos que não emitem poluição em áreas urbanas. A gente tem, por exemplo, cidades como Londres, que é proibido você entrar com carro a combustão em uma certa zona. Entendeu? E se eu tenho esse incentivo, então, olha, eu vou incentivar aqui o desenvolvimento de frota mais limpa, porque eu vou ter o benefício na questão da saúde. Mas, assim, ninguém faz essa ligação, entendeu? E aí a gente fica num embate de vamos tomar cuidado com o carro elétrico, porque a gente precisa favorecer o álcool, e vamos tomar cuidado com importação de carro elétrico, porque hoje quem mais domina é a China e a gente precisa proteger a indústria nacional. Acho que assim, tudo isso é muito importante a discussão. Só tem que se tomar cuidado com não matar uma nova tecnologia e tornar ela proibitiva financeiramente e perder o avanço tecnológico que a gente poderia liderar. Eu vejo um grande risco do Brasil ficar para trás, ficar para trás e a gente perder para a Argentina, perder para outros países esse desenvolvimento e essa disrupção que está acontecendo. Bom, nosso programa já chegou no final, acho que essa discussão ainda é longa e a gente podia marcar, inclusive, outro programa aqui com os meus convidados para a gente ampliar essa discussão, ver também os desdobramentos, né, dos próximos dias, para que possamos falar com até mais novidades, né, em relação a isso. Bom, quero agradecer Evandro Mendes, que é engenheiro eletricista. Muito obrigada pela sua participação e dou aí um minutinho para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, estar com vocês dois aqui. Acho que o tema foi muito bem trazido pela LESP.
o Paulo também com contribuições muito importantes e é sempre um prazer poder fazer esse tema. Eu gosto, estou nesse mercado por isso e posso dizer que estou desde o comecinho e eu vejo a evolução assim, é muito incrível e eu acho que tem muito a avançar ainda e o Brasil tem toda a capacidade de liderar isso na América do Sul. Falta um pouco de atenção para esse pensamento de vamos aproveitar essa oportunidade e talvez trabalhar a nossa industrialização nesse caminho. Obrigada. Também agradeço Paulo Miguel, que é advogado especialista em transportes. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Priscila, estar aqui com você e com o Evandro, debatendo esse assunto importante nesse momento. A eletrificação é algo que veio, que está acontecendo, não tem mais volta, a gente só precisa se adequar ao momento atual. A gente sabe que existe um problema de responsabilidade fiscal, a arrecadação do Estado, mas, por outro lado, a gente precisa olhar também a questão de desenvolvimento e implantação de novas tecnologias. Isso é importantíssimo para o Estado. Podemos ser um diferencial dentro do Brasil com isso. Então, o trabalho que a Alesp está fazendo e proporcionando essa discussão é muito bom para que possamos esclarecer todos, tirar as dúvidas e me coloco aqui à disposição de vocês, se precisar novamente, para a gente poder bater esse papo. Claro, marcaremos outras entrevistas aí, meus convidados muito bem qualificados. Bom, o Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.